no como. Da mesma forma que para definir nicho, você tem critérios para definir segmentos. Adivinha, você também tem critérios. E existem vários critérios para isso. Eu trouxe aqui os principais, porque nosso tempo aqui é limitado. Então, quais são os principais critérios para a definição de segmentos de atuação? E lembrando, se você tem papel e caneta, eu quero que você use essa parada, tá? Eu quero que você comece a escrever quais são os possíveis segmentos, possíveis nichos para você atuar, para a gente interagir depois, tá? Então, olha, qual é o primeiro critério aqui que eu trouxe? Nível de consciência. Então, olha, primeira pergunta que você tem que se fazer: qual é o nível de consciência desse perfil, ou seja, desse segmento, quanto aos problemas e às soluções que você oferece? Então, se você começou com um nicho de licenciamento ambiental, primeiro você tem que entender o seguinte: o que vai fazer o empreendedor te pagar é você ter alguma solução ali que ele está precisando. E a gente vai aprender ainda nessa aula como identificar essas oportunidades, como identificar esses empreendedores que estão precisando agora do seu trabalho e você não sabe. E ele nem sabe que você também pode ajudar de alguma forma, tá? A gente vai aprender a ligar esses dois lados aí da moeda dentro da consultoria ambiental. Mas olha, dentro do licenciamento ambiental, quais são os segmentos desses que eu citei como exemplo que tem maior nível de consciência com relação ao seu trabalho? Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitos profissionais errarem querendo prospectar tipos de empreendimentos que às vezes nem sabem que precisa de uma licença. Aí você se sente frustrado por achar que seu trabalho não tem importância. Cara, você está prospectando, por exemplo, eu vejo uma galera gastando energia enorme prospectando empresas como Lava Jatos, como oficinas. Nada contra Lava Jato, nem nada contra oficinas. Mas na grande maioria dos casos, não são em todos os casos, são empreendimentos pequenos que nem sabem que precisam de uma licença. Aí você vai ficar convencendo o cara de que ele precisa de uma licença, velho. Não tem necessidade de você fazer isso, porque ao mesmo tempo você tem segmentos como extração mineral, como indústrias, como fábricas, como postos de combustíveis, como empreendimentos imobiliários, como empreendimentos agrícolas, que já sabem da necessidade de um serviço de consultoria ambiental, que já tem o quê? O nível de consciência mais avançado. Quanto maior o nível de consciência, mais fácil o diálogo, mais fácil de você abordar esse cliente e mais alta a probabilidade de você fechar um contrato com aquele cliente. E tem uma parada interessante também, que é o poder de compra, que é o segundo critério. Cara, esse perfil tem o budget, ou seja, o orçamento correspondente aos seus serviços. E o que é interessante é o seguinte: quanto maior o nível de consciência do segmento, maior a capacidade de orçamento ele tem. Porque ele entende tanto que precisa de serviço de consultoria. Se ele entende isso, é porque ele tem uma empresa maior. E eu não estou falando de mega empresa, estou falando de uma indústria que tem aí na sua cidade, de um posto de combustível que talvez tenha aí na sua rua, tá? No seu bairro. Cara, eles entendem que precisam. Por entenderem que precisam, eles são uma empresa um pouco mais madura no mercado. Você entende isso? São empresas que já têm uma capacidade de pagar melhor para um serviço terceirizado de consultoria ambiental, que já estão mais predispostos a ver o valor do seu trabalho, porque eles talvez já tenham até investido em outras consultorias, tá? Então, esse perfil tem orçamento? Será que eu vou estar fechando com empresas como... Será que eu consigo fechar R$10.000 em contratos com um Lava Jato? Para licenciar um Lava Jato, por exemplo? Será que eu consigo fechar um contrato de R$8.000 com uma oficina pequena de funilaria e pintura? Às vezes você pode conseguir, dependendo do porte desse lava-jato. Por isso que eu falo, cara, não existe regra, tem que analisar. Mas na maioria dos casos vai ser meio difícil você fechar um contrato de R$10.000 com um lava-jato. Então por que você vai focar em fechar contrato com lava-jato se você tem outros segmentos como extração mineral que você pode fechar contratos de 10, 15, 20 mil reais, ou contratos mensalistas acima de um salário mínimo, 2 salários mínimos, para você ter mais potencial de precificação e assim conseguir faturar de 20 a 30 mil por mês de uma forma mais rápida. Você entende a parada? O segredo não é você ter muitos clientes, o segredo é você ter os clientes certos. Se você tem uma carteira com 4, 5 clientes que tem orçamento, com nível de precificação de 8 a 10 mil reais por projeto, você está faturando de 20 a 30 mil reais até mais. Por isso que a Paola ela fechou 70 mil reais em contratos ambientais num período de um pouco mais de um mês. Porque ela focou
em segmentos que tinham orçamento para pagar isso para ela. E não se engane, cara. Às vezes você olha para sua realidade e fala, cara, 10 mil reais é muita grana. Mas você não tem que olhar para sua realidade de hoje, tá? Talvez seja essa. Você tem que olhar para a realidade do seu cliente. Cara, o cara que tem um posto de combustível, uma indústria, será que 10 mil reais é realmente um valor muito exagerado para ele? Será que se eu mostrar o valor do meu trabalho, me posicionar como especialista, mostrar autoridade, fazer um bom processo de prospecção, será que ele não consegue me pagar 10 mil reais? Claro que consegue, velho. É claro que consegue. Então você tem que mirar no segmento certo para isso, ok? Então, esse perfil tem o budget correspondente? Se sim, passou pelo segundo critério. Mais uma vez, isso aqui é um filtro, tá? Tem um monte de segmentos, vai passar pelo filtro, só vai passar os melhores segmentos. Quero que você entenda a lógica dessa parada dessa forma, tá? Terceiro, acesso a informações. Quanto de dados desse perfil, ou seja, desse segmento, está disponível e acessível na internet de forma gratuita? Cara, e quando eu falo dados, acesso a dados, eu falo o seguinte: para que você consiga atingir esse segmento, você vai precisar fazer algumas abordagens. Você vai precisar fazer alguns contatos de forma estratégica, ok? Para isso é muito importante que você estude aquele segmento, aquele empreendimento antes de começar essa abordagem. Para que aquele tipo de empreendedor, aquele empreendedor que está do outro lado, ele entenda que o que você tem a falar, o que você tem a dizer, a solução que você tem é uma solução que ele precisa. Então é basicamente assim, eu vou prospectar postos de combustível. Eu vou começar a prospectar o posto de combustível que está ali no meu bairro. Posto Vitória, um exemplo. Cara, o Posto Vitória ele já tem licença ou não tem? Como é que está a situação junto ao Cadastro Técnico Federal no IBAMA desse Posto Vitória? Como é que está a situação? Será que a licença dele está perto de vencer ou não? São dados que você precisa saber antes de você abordar, que vão te dar substância, vão te dar argumentos, vão te dar conhecimento específico. E isso vai aumentar as chances dele te escutar, do dono do Posto Vitória te escutar. Vai te dar maiores, vai aumentar as chances de você conseguir marcar reuniões, porque você está sendo específico, está sendo direcionado. Um dos erros que eu mais vejo é o pessoal querendo prospectar todo mundo da mesma forma. Do mesmo jeito que prospectam uma empresa de mineração, prospectam um posto de combustível, prospectam um loteamento, uma empresa de imobiliário. Isso é um erro terrível, cara. Porque a pessoa tem que entender que é para ele aquilo ali, aquela abordagem foi feita para ele, específica para ele, como uma roupa que a pessoa desenha, tira as medidas cara, essa roupa foi feita para você. E isso é que vai fazer você se destacar. Então, será que esse segmento você consegue buscar dados dele na internet? Então a gente vai estudar um pouco mais sobre isso nessa aula, mas é importante que você se atente a essa parada. Você vai precisar de algumas informações, alguns dados desse empreendimento. E a gente vai falar mais sobre isso. E o quarto ponto é potencial de mercado. Qual é a representatividade desse segmento no mercado, do seu raio de ação? Não é no mercado no Brasil como um todo, não é no mercado da minha cidade, Juazeiro do Norte, onde eu estou agora, é na sua cidade, na sua região. Então vamos lá. Cara, será que tem postos de combustível em quantidades que viabilizaria você definir como um segmento? Tem muito posto de combustível aí ou tem pouco? Será que tem indústria aí? Quantas indústrias tem aí? Será que tem atividade de extração mineral aí na sua cidade ou num raio? Você tem que determinar um raio de ação. Hoje você pode atender quantos quilômetros de onde você está agora? E você começa com um raio de ação menor e vai aumentando com o tempo. Então, se seu raio de ação é 20 quilômetros da sua cidade, ou seja, da sua cidade e as cidades que estão circunvizinhas lá, fronteiras da sua cidade, beleza, é o seu raio de ação hoje. Não precisa ser de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 500 quilômetros. Você define um raio inicial e vai aumentando com o tempo. Agora, esse raio você precisa saber, você precisa entender que você tem que ter capacidade de atender esse raio de ação. Você vai ter que ter disponibilidade, por exemplo, de fazer uma visita gratuita, se for o caso, fazer uma visita lá no empreendimento, fazer uma reunião sem compromisso com essa empresa. Então, você tem condições de atingir quantos quilômetros? Se um empreendimento está a 50 quilômetros de onde você está agora, você tem como ir lá fazer uma reunião com ele? Sim ou não? Então, esses são alguns critérios para você definir um raio de ação. Existem outros critérios, eu não tenho tanto tempo para definir aqui agora todos esses critérios, está meio reduzido, mas essa é a ideia, defina um raio de ação
que você acha que seja viável para você começar. Então esses são os 4 critérios aqui que eu recomendo que você escolha, que você use como filtro para definir os seus segmentos de atuação. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.